ponto aqui, né? Algumas vezes a gente fecha os nossos sentidos psíquicos ao longo do tempo, a gente vai fechando os nossos sentidos psíquicos ao longo da nossa história. Né? Seja por medo, por insegurança, ou seja porque são questões sociais ou pressão da família, seja por qualquer razão, a gente acaba fechando os nossos sentidos psíquicos em vários momentos ao longo da nossa história, né? Então, só trazendo esse aspecto aqui para vocês. Pessoal, vou pedir a gentileza para vocês, se for possível, deixar aqui para mim, de 0 a 10, quanto que está bom o áudio e o vídeo aqui para vocês, para eu saber que estamos online direitinho, tá bom? Então, vou pedir aqui a gentileza para vocês. Deixa eu só olhar aqui no Instagram se tá certinho aqui a live. Me dá só um instantinho que eu vou olhar aqui. Ah, sim, tá certinho. Então, pronto. Então, vamos lá. Vamos continuando. Então, vamos continuando aqui com o processo, tá? Vou voltar aqui pra gente continuar a nossa aula de hoje. E a clarividência? A clarividência é a capacidade de visualizar os planos, mas além de visualizar também os planos, é a capacidade de visualizar o passado, presente e futuro, visualizar o tempo também. Então, através do uso da nossa clarividência, a gente tem a incrível habilidade de ver o futuro também, né? E também visualizar aquilo que precisa ser visto para compreender a intuição. Ou seja, visualizar aquilo que precisa ser visto para compreender a intuição. A gente recebe uma intuição do nosso eu superior, e aí talvez essa intuição precise ser vinda para nós como uma imagem, né? Como uma visualização, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga interpretar, né, essa visualização, essa intuição. Então, na prática, visualizar os planos, ou seja, visualizar os anjos de guarda, visualizar as histórias, passado, presente e futuro, né? Se você está lendo o campo do outro, você consegue visualizar aquilo que aconteceu com a outra pessoa. Então, também aqui na clarividência tem a capacidade de ser visionário. Tem a ver com a questão da imaginação e da visualização do futuro. É você ter esses insights visionários, ou seja, ter essa percepção de o que está acontecendo no futuro, né? O que pode acontecer no futuro. Então, ser visionário é uma das capacidades da nossa visualização, né? Do nosso sentido psíquico de visualização, né? Então, quando a gente vai liberando o nosso terceiro olho, a gente vai tendo clareza e entendimento das situações. Ou seja, sabe aquelas situações que ficam confusas, que parecem que elas estão meio nebulosas, que parece que aquela situação ela tá confusa mesmo? Então, à medida que a gente vai liberando o nosso terceiro olho, a gente vai tendo essa clareza, esse entendimento das situações. Então, a gente vai conseguindo perceber as situações com mais clareza, o que cada uma das partes estava aprendendo, por que cada uma das partes estava aprendendo, como que cada uma das partes, ou seja, cada pessoa envolvida nas situações estava reagindo, por que tal coisa aconteceu, sei lá, bateu o carro. Clareza e entendimento. Por que essa pessoa bateu o carro, o que ela estava aprendendo, o que a outra pessoa estava aprendendo. Então, à medida que você vai abrindo seu terceiro olho, além da visualização dos planos, você vai adquirindo a capacidade de ser visionário e a capacidade de ter grandes ideias, de ter grandes insights. E você vai adquirindo a capacidade de ter clareza e entendimento das situações, né? Com mais tolerância. Uma das coisas que a gente consegue desenvolver com a abertura da nossa clarividência, inclusive, é a capacidade de perceber o nosso ambiente
com tranquilidade. Ou seja, sabe aquelas pessoas que acabam tendo medo na hora de tomar banho, tá lá e aí fecha os olhos e aí tem medo de ficar com os olhos fechados? Então, quando você desenvolve a sua clarividência, esse medo vai indo embora. Por quê? Porque não é mais desconhecido, não é mais aspas, escuro, desconhecido. É simplesmente fechar os olhos e entender, ok, meus olhos estão abertos mesmo quando estão fechados, e aí você vai tendo essa capacidade de desenvolver a tranquilidade em qualquer momento, ou seja, você vai vivendo sem a necessidade de sentir medo do desconhecido, à medida que você vai abrindo o seu terceiro olho, você vai resolvendo esse medo do desconhecido, né? Agora, a clareaudiência, geralmente, dizem, né, que a clareaudiência, e eu concordo porque comigo foi assim também, né, que a clareaudiência é o último sentido psíquico a ser aberto. Então, como último sentido psíquico a ser aberto, a clareaudiência, ela exige um pouco mais de virtudes. Essas virtudes, né, da clareaudiência, são virtudes que elas são, por exemplo, tolerância, abre a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros. Então, em outras palavras, isso significa que, à medida que você vai sendo tolerante, né, você vai adquirindo virtudes, você vai adquirindo a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros, por exemplo. Olá, Kátia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, o último dos sentidos psíquicos, né, ele é a clareaudiência. E através da clareaudiência, obviamente, você pode ouvir os diferentes planos. E a clareaudiência também está atrelado com a manifestação física da realidade. Ou seja, com o desenvolvimento da clareaudiência, a gente consegue ter essa abertura, né, de ouvir os diferentes planos e também. Ah, a live estava privada. Meu Deus, eu nem percebi. Ainda bem que o André, ele viu aqui que a live estava privada, eu não sabia. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui para o pessoal que chegou agora, né? A gente está falando aqui sobre o. Como que é? Bom, a gente está falando sobre sentidos psíquicos e como ativar os nossos sentidos psíquicos, né? Falei um pouquinho sobre clarividência, clareaudiência, sentido empático e sentido profético. A gente falou um pouco sobre. Você mostrou quantas pessoas estavam. Ah! Mas. Não, tudo bem. Bom, enfim. E a gente falou um pouquinho sobre. Aqui. Né? Um pouco sobre a intuição também, a gente falou sobre o saber divino e genuíno, a verdade divina do outro, né? Livre da culpa para ser quem é quando a gente libera o nosso sentido profético. Eu tô só repassando um pouco porque a live ficou privada por alguma razão no YouTube, agora que a galera tá entrando. Tem as bênçãos de si mesmo para ser a própria essência manifesta, ou seja, você perde não, né? Você resolve aquela culpa de ser quem é, aquela culpa existencial de ser quem é. Né? Em relação ao nosso sentido empático, sentir o ambiente, sentir o campo do outro, sentir as emoções do outro, sentir a vibração dos objetos, por exemplo. Quando você chega num lugar e você senta na cadeira e você consegue ter essa percepção da vibração que ficou ali da pessoa que sentou antes. Ou então, quando você consegue tocar o objeto de alguém, consegue fazer a leitura daquele objeto, fazer a conexão com o dono daquele objeto através do seu sentido empático, é assim que funciona, né? Sabe, não sei se vocês já viram, mas tem um programa que eu não sei em qual canal que é, mas se chama Tyler Henry, acho, que ele pega um objeto e ele vai fazendo a leitura daquele objeto, dizendo exatamente o que tem ali, dizendo de quem era esse objeto, o que ele vai sentindo de intuições sobre esse objeto, vai fazendo a conexão, né, com a vibração do dono daquele objeto. E aí ele utiliza basicamente o sentido empático para fazer isso, porque a gente tem essa conexão da sensibilidade. Então, se eu pego um objeto, você consegue sentir a vibração, né, a vibração de quem estava utilizando. A
Vidência, que está relacionado com visualizar os planos, visualizar o passado, presente e futuro. E aí, em relação ao futuro, tem essa questão de você ser visionário, né? Habilita a sua capacidade de ser visionário, de ter grandes ideias, ter grandes insights. E a clareza e entendimento das situações também. Então, você consegue visualizar o passado. Então, se você precisa de uma informação do passado, você consegue acessar ela, visualizar. Às vezes, até coletar virtudes dos seus antepassados, né, dos seus antepassados distantes, você consegue visualizar. Então, sei lá, 5 gerações para trás, você já consegue visualizar como que era essa pessoa vivendo a vida com tal virtude, sei lá, uma pessoa que tem bastante tolerância, né, se você quer se tornar uma pessoa mais tolerante. E aí sim, você consegue, né, acessar isso e visualizar como que era a vida daquele antepassado, como é que ele vivia sendo tolerante, né? E também ter essa capacidade de compreensão e entendimento das situações no lugar de que você tem uma visão mais aberta para o todo, ou seja, tem uma situação de conflito, você consegue perceber quais são os anseios mais profundos de cada uma das partes, né? Então, a gente trouxe aqui também o conceito de sentidos psíquicos, que nada mais é do que os poderes do Espírito Santo no cristianismo ou em outras religiões, né, de matrizes africanas, por exemplo, ou kardecismo, seria a mediunidade sem fazer mediação com espíritos, que é o que chama de mediunidade, mas não é a mediunidade em si, né? Isso é um equívoco grande, mas eu tô trazendo aqui só para trazer luz para esse equívoco, que a mediunidade é fazer a mediação, ou seja, no campo do direito, do jurídico, fazer a mediação entre partes, né? Escuta a parte A e a parte B, e eu vou mediando a comunicação, a negociação entre essas duas partes, utilizando a mediunidade, aspas, né? Que são os sentidos psíquicos. Então, nada mais é do que o que as pessoas, de maneira comum e popular, acabaram chamando de mediunidade, mas é o uso dos sentidos psíquicos, que você pode ou não utilizar para falar com espíritos. Você não precisa fazer isso. Os sentidos psíquicos também são naturais do corpo humano, né? Então, todas as pessoas, todos os bebês recém-nascidos, eles nascem com essa naturalidade dos sentidos psíquicos abertos, e à medida que a gente vai tentando se encaixar na sociedade, que a gente vai adquirindo medo, ou bloqueios, ou pânico, é quando a gente vai, né, não conseguindo mais abrir os nossos sentidos psíquicos, ou fechando, ou bloqueando mesmo. E a clareaudiência é a tolerância, né? Abre a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros, ouvir os diferentes planos, né? Atrelado com a manifestação física da realidade também. Então, quando você desenvolve a clareaudiência, é quando você consegue ter aquela habilidade de ouvir as pessoas perto, ouvir os espíritos, se você quiser, ouvir os pensamentos das outras pessoas, né? E também está atrelado com a habilidade de manifestar fisicamente. Então, a habilidade de manifestação física mesmo tá muito relacionada com a questão da clareaudiência. Outra coisa que eu queria falar aqui da clarividência também é o que a gente chama de visão remota. Então, você consegue ter a visão de algo distante, né, de você. Você consegue visualizar, por exemplo, um planeta, sei lá, e depois você vai entender como que é a composição daquele planeta, e aí magicamente você descobre que você acertou, né, por exemplo. Ou então quando você tá tentando encontrar tal pessoa, Paramahansa Yogananda fazia isso, por exemplo, né, para conseguir encontrar as pessoas que ele precisava. Então são as habilidades do yogi, que nada mais é do que os sentidos psíquicos mesmo, né, só que bem desenvolvidos. Para encontrar pessoas, você consegue se concentrar e ir entendendo onde a pessoa está, né, na época de Paramahansa Yogananda. Não tinha formas muito mais fáceis do que essa de encontrar as pessoas, de saber exatamente onde elas estavam. Então, ele usava bastante a visão remota. Inclusive, tem uma história que Paramahansa Yogananda conta que ele utilizou essa habilidade dele de encontrar pessoas para achar um discípulo dele que, antes de morrer, ele pediu, me encontre na próxima vida e me convide para ser o seu discípulo de novo. E aí ele prometeu para esse discípulo que ele faria isso, e aí ele foi tentando buscar por anos até que ele achou esse discípulo, chegou na casa e falou: olha, ele me pediu, mas assim, você, né, como mãe, você decide, mas ele me pediu para encontrá-lo. E aí
esse discípulo voltou a ser um dos aprendizes de Paramahansa Yogananda, mesmo numa vida seguinte. Então, basicamente, os sentidos psíquicos, eles se desenvolvem através de virtudes,